Olá pessoal, começa agora o Arena Tech. Para comprar um notebook, é preciso ficar de olho em alguns detalhes importantes para não escolher o produto errado. Cada modelo tem configurações particulares e apelos diferentes. Há aqueles que são os bons e baratos, os voltados para a produtividade e os gamers. Veja a seguir em que você deve prestar atenção para comprar o notebook certo para você. Com diversas fabricantes no mercado, como Dell, Lenovo e Samsung, escolher um bom notebook pode ser difícil para quem não é entusiasta de TI. A primeira coisa a ficar ligado é no modelo do processador. Provavelmente você sabe que a grande maioria deles é da Intel e há versões Core i3, i5 e i7. A questão é que essas versões ficam melhores a cada ano. Pesquisando na internet pelo número do processador que aparece na ficha técnica do produto, você descobre rapidamente a qual geração ele pertence. Hoje, a geração mais recente da Intel é a 8ª. Os processadores de última geração, como de costume, são os que têm os maiores preços. Por outro lado, eles são os mais eficientes e têm maior poder de processamento. Vale notar que as linhas Intel Celeron e Pentium ainda estão no mercado. Como esses processadores são muito básicos e fracos, é melhor evitá-los. A quantidade de memória RAM do seu notebook é uma informação importante para avaliar na compra. Modelos mais acessíveis têm somente 4 GB de memória RAM DDR4, mas você pode precisar de ao menos 8 GB se quiser fazer várias atividades ao mesmo tempo ou for daqueles que colecionam abas no Chrome. Em termos de armazenamento, quem busca velocidade deve optar por um notebook que tenha SSD, uma unidade de memória mais veloz do que o HD comum. Alguns modelos têm armazenamento híbrido, ou seja, eles usam o HD e o SSD ao mesmo tempo. Como o SSD é um componente mais caro do que o HD, esses modelos flex podem valer a pena. Para jogar games, você deve saber que a máquina precisa de uma placa de vídeo dedicada. Os chips da Nvidia e da AMD são amplamente usados pelas fabricantes de notebooks. A geração mais avançada atualmente disponível no mercado brasileiro da Nvidia é a GeForce GTX 1070, que tem 8 GB de memória dedicada para jogos. Mas se você só quer uma placa para jogar games casuais, o modelo GeForce 1050 ou 1060 devem dar conta do recado. No caso da AMD, opções como a placa R7 M440 podem dar conta de rodar alguns jogos. E se você está na dúvida sobre qual notebook escolher, separamos 5 opções interessantes. Para uso básico, o Asus VivoBook X510 UA dá conta do recado. Ele tem processador Core i5 de 7ª geração, 8 GB de memória RAM, 1 TB de HD e tela de 15,6 polegadas HD. Já o Dell Inspiron 14700 tem 16 GB de memória RAM, tela Full HD e processador Core i7 de 7ª geração. Quem deseja um notebook versátil para entretenimento e trabalho pode optar pelo Lenovo IdeaPad 320. Ele tem como diferenciais tela de 15,6 polegadas Full HD, 2 TB de HD e placa Nvidia GeForce 940MX de 4 GB. Para jogos, o Samsung Odyssey é uma opção interessante para quem deseja uma boa relação entre custo e benefício. Ele tem uma tela grande Full HD, 8 GB de memória RAM e placa Nvidia 1050 de 4 GB. Uma das melhores opções de notebook do mercado atual é o modelo mais recente do Dell XPS. Ele tem processador Intel Core i7 de 8ª geração, 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e tela de 13,3 polegadas 4K. Seguindo essas dicas ou optando por um dos modelos de notebook que selecionamos, a sua compra deve ser acertada e alinhada ao seu perfil de uso. Vale lembrar que os notebooks que mencionamos no vídeo têm sistema Windows 10, mas as versões com Linux são ainda mais baratas. Este aqui foi o Arena Tech dessa semana, um abraço e até mais!